E aí, pessoal, beleza? Então, né, fazer o que? A gente tem que voltar, o canal também tem que voltar ativa. Tô aqui pra dar um oi pra minhas amigas. Meu Deus, o que aconteceu? Oi, gente, voltei! Voltou de Cuiabá. O Rei Leão. Ai, que lindo. Enfim, estamos aqui hoje para falar de um assunto nada legal, mas bem polêmico e tem tomado uma proporção muito grande em todas as redes sociais, né? Sim, esse assunto está no trend do Twitter, E tá com a hashtag contra o aborto. Isso, martelando assim a cabeça da gente, todo mundo dando sua opinião. E aí, as bi também tem que dar opinião, porque assim, o mundo foi feito, né, de opiniões e vamos dar as nossas também. Antes de qualquer coisa, de antemão a gente já deixa claro, se você concorda com a minha opinião ou com a opinião da TC, ótimo. Mas se não concordar, gente, opiniões, entendeu? Isso é nosso direito de ir e vir, é livre-arbítrio. Então, assim, antes de criticar ou julgar, ouça tudo que a gente tem pra dizer. E, gente, eu estou rindo porque tem uma pessoa atrás das câmeras fazendo palhaçada, então não é por causa do assunto. Raniel, tá? Vamos lá, então. Vamos dar início, então. Como eu sou uma pessoa muito cavalheira, estava aqui lendo, né? Então... Tudo farsa e nem lê. Tá, mas vamos começar. tem Maria da Penha. Vamos começar. Bom, eu vou começar falando sobre o que é a legalização do aborto e por que surgiu esse tema legalização do aborto. Bom, os políticos lá fizeram lá a papagaiada toda que eles fazem sempre, fizeram uma reunião e falaram, porra, vamos legalizar o aborto. Beleza, o que eles pensaram? Legalizar o aborto para eles é diminuir o fluxo de mortes de mulheres que vão para métodos que são clandestinos para abortar. Porque, como todo mundo sabe, o aborto existe há muito tempo e não é hoje que vai acabar. E então eles pensaram em um método de legalizar o aborto para que as mulheres que são pobres não irem em abortos clandestinos e irem fazer o aborto certinho, correto, como tem que fazer. Esse foi o pensamento de quem quis legalizar o aborto. Mas muitas pessoas acham que a legalização do aborto é um bicho de 7 cabeças. Pois não é. É só um método para que diminua o fluxo de mortes de mulheres que não têm condições de fazer o método certinho como tem que fazer. Bom, eu vou falar a minha opinião. Antes de tudo, eu quero que vocês saibam que isso é só uma opinião e pronto. Eu não sou contra o aborto. Eu não sou contra o aborto quando uma mulher é estuprada e ela tem que carregar aquele como que eu posso dizer? Aquele trauma de um homem pegar e aliciar ela e ela ser estuprada. Não sou contra o aborto quando essa mulher quer abortar, porém aquele filho que ela não vai conseguir amar. Eu não sou contra o aborto quando a mulher não tem apoio da família e quando ela é uma pessoa que não sabe pensar como que ela vai sustentar a criança, como ela vai dar uma vida para aquela criança e ela vai e aborta. Eu não sou contra o aborto quando aquela mulher, ela foi lá, ela engravidou, mas ela tentou se prevenir, mas ela não conseguiu se prevenir, o cara deixou ela, a família disse que se ela engravidasse, ela não ia ficar em casa, e é isso aí, que eu não sou contra o aborto. Mas eu sou contra você ir lá fazer sexo sem camisinha. Eu sou contra você pegar e, é uma responsabilidade sua. Você sabe o que você tem que fazer para não engravidar. Você sabe muito bem os métodos que tem, os anticoncepcionais, camisinha, DIU, essas coisas, os métodos tudinho certinho para não engravidar. Ah, mas ocorreu que engravidou. Poxa, eu não sou contra a mulher e nem vou questionar ou apontar a mulher que abortar. Porém, eu não abortaria. Entendeu? Eu não quero isso pra mim.
Mas se a mulher for lá e abortar, sabendo assim mais ou menos da história dela, ou mesmo não sabendo, eu não vou julgar ninguém. Porque isso é uma decisão que cada um tem que tomar. Mas eu não sou contra o aborto para essas circunstâncias que eu falei. Agora, você ir lá e abortar porque você não quer a criança, aí já é outros 500. Mas eu não sou contra o aborto, contra tudo isso que eu falei. E como é para diminuir o fluxo de morte, eu também não sou contra a legalização do aborto, porque isso vai ajudar muitas mulheres que morrem porque tomam a decisão de abortar e vão em clandestinos que abortam e morrem ou têm sequelas pela vida inteira. Aí eu não sou contra a legalização do aborto, porque tendo a legalização do aborto, essa mulher ela vai ser mais beneficiada, ela não vai ter morte. Eu sou contra você ter um filho só pelo prazer de você ter. Porque você ter um filho não é você colocar essa criança no mundo. Você ter uma criança é você dar amor, é você dar carinho, é você dar respeito, é você criar uma criança, é você dar tudo que aquela criança precisa para ela viver. Agora, aquela criança que ela tá no feto, beleza, tá no feto. Ela tá com 3 meses de gravidez, ela não tem nem sistema nervoso ainda. A mulher que é uma irresponsável quer abortar, o que eu vou falar? Eu prefiro que aborte a criança antes de nascer do que fazer com que a criança nasça só para sofrer, só para ser espancada, molestada muitas vezes abandonada. Muitas vezes a mulher vai lá, tem a criança, mas joga no lixo, entende? Então eu sou contra e sou a favor ao mesmo tempo. Eu sou uma pessoa mais ou menos neutra, porque esse é um assunto que você tem que analisar os dois fatos. Porque você é contra até onde vai, mas você é a favor até onde vai. Então é algo assim que requer muito pensamento. E eu penso assim, que se a mulher não quer a criança e não ama a criança, antes de abortar, antes de colocar ela no mundo, do que depois fazer com que essa criança tenha traumas ou cresça uma criança revoltada e acaba virando bandido ou sei lá qual vai ser a criação dessa criança. Essa foi a opinião dela, né? Como a gente disse, cada um tem sua opinião. No meu ponto de vista, eu acredito que vai muito além do que ela está dizendo, porque eu acredito que eu sou a favor do aborto até a página 2. Como assim? Se a criança for constatada que ela vai ser uma criança que não vai ter condições nenhuma de ter uma vida comum, uma vida de igual, né, na sociedade, que vai trazer para essa mãe que está sofrendo por tudo que está acontecendo com o filho, a criança vem com problema de saúde, por exemplo, que ela não foi gerada bem, com alguma doença encefálica ou coisa do tipo, eu sou a favor. Se por um acaso já aconteceu, por exemplo, no meu vínculo de amizades, amigas minhas, no caso, uma amiga minha foi estuprada. Ela, no caso, teve uma decisão totalmente inversa de todas as outras. Se a mulher foi estuprada e ela, por si própria, ela decide não querer aquela criança, ótimo, até porque o peso de criar uma criança vinda de um estupro é muito grande. Colocando a gente, no caso, se colocar no lugar dela, é um peso que você não suportaria. Então, assim, antes de você apontar, você tem que se colocar no lugar dela e ver o que ela está passando, o que ela está vivendo. Eu acho que minha amiga teve uma atitude louvável, sim, porque ela decidiu ter. Uma amiga minha e uma amiga dela também teve essas mesmas atitudes, assim, ter a criança. Hoje, assim, ela é muito feliz com o filho dela. A minha amiga, ela vive pro filho dela. Eu não sou contra, no caso, dessas duas questões. Agora, eu sou literalmente, a partir dessa parte, eu sou literalmente contra o aborto. Por quê? Porque, gente, teve um texto no Facebook que a Thalia leu pra mim agorinha, que a pessoa disse assim, que em qual mundinho colorido você vive, que o mundo não tem uma série de coisas, nem saneamento básico e tal. Hoje eu achei até engraçado, assim, engraçado não, achei até irônico, né? Eu desci,
Fui na portaria ali e assim, tinha uma senhora lá no caso com uns 5 meninos, acho que cada um de um tamanho, acho que cada um de um ano. Eu peguei, comecei a reparar aquilo. Se você pensar que aquela mulher tem RG, CPF, está muito enganado. Se você imaginar que aquelas crianças ela têm algum tipo de registro, pior ainda. Só que o que esses políticos estão querendo fazer com essa legalização do próprio, no caso, digamos, o aborto, é simplesmente atender aquelas menininhas que não pode ver um pinto e já está sentando em cima. Entendeu? E aí depois vem dizer que o pai, o pai eu não sabia. Não, gente, não é isso. Você acha que quem vai ser beneficiado com isso? É que as patricinhas que no caso querem sair aproveitando a vida e por fim, mas e se ela for abortar lá num clandestino, ela morre. Antes ela morrer porque matou, né, acabou a raiz do problema, do que ficar aborta, gente, vai se tornar, no meu ponto de vista, um hobby. Igualzinha a universidade quando ela é pública. Vamos falar assim, a Federal da Vida. A Federal ela foi feita para pessoas como eu, como Thalia, que nós não temos condições, literalmente. Vai lá, dá uma olhadinha lá no estacionamento daqueles... Só dá uma olhada no estacionamento. Só tem gente rica, gente que tem posse. Ou seja, legalizar isso só vai beneficiar pessoas que têm condições de ter isso daí. Uma pessoa, igual ela disse, que não tem nem saneamento básico, ela não vai ser contemplada com esse aborto legalizado, porque ela não tem acesso a nada. O SUS vai fazer, ela vai tratar ela como? Ela não tem subsídio, ela não tem respaldo, ela não tem auxílio de nada. Então não acaba que, por fim, se o objetivo era tirar crianças da rua ou evitar que crianças vivam na rua, não vai dar em nada. Sabe quem vai ajudar? Por exemplo, aqueles playboyzinhos que ilude uma menina e aí a menina pega e engravida. Ele pega e faz o quê? Aborta, agora já tá legal, isso aí não vai nem é crime. Você nem corre risco de vida mais. Eu acho que todas as pessoas que estão hoje dizendo que são a favor, não querendo atacar a Thalia de forma alguma, já nasceram. E se fosse você? E se fosse você? Se a sua mãe tivesse passado por alguma coisa e ela tivesse te abortado? Minha mãe passou. Entendeu? Então, assim, antes de vocês falarem alguma coisa, tem um monte de coisa em comum e que você tem que estudar, porque existe, como a Thalia disse, ela é uma neutra em relação a algumas coisas. Eu também acredito que acaba a gente sendo mesmo neutro, porque realmente tem muita coisa que é uma coisa plausível, é uma justificativa que realmente tem fundamentação. A gente pode sim, não, nesse caso, por exemplo, cabe sim um aborto. Mas existem casos de falta de vergonha na cara que, gente, pelo amor de Deus, como que você vai ser a favor do aborto só porque a criança ainda não tem vida? Se não tivesse vida, gente, não tava nem lá. Ela não tem ainda consciência das coisas. Ela pode sim ter uma série de coisas que ainda vão se desenvolver. Mas vida ela tem desde o primeiro instante. Então sim, eu acredito que se for para escolher entre essa mulher irresponsável, esse homem irresponsável morrerem, ou a criança que não pediu para nascer morrer, que morram os irresponsáveis. Que eles sejam educados desde cedo, que tenham um princípio familiar muito bem formado. Porque, por exemplo, se hoje, sei lá, minha irmã se separa do marido, aí ela se encontra numa situação complicada, porque a minha irmã se separou do marido e ela mora de aluguel e ela tem já uma filha pequena e ainda está grávida. Eu vou apoiar minha irmã a abortar por conta de toda a situação? Não vou. Por quê? Porque se tudo, mesmo estando errado, mesmo dando tudo daquele jeito mesmo, sabe? Daquele pi que a gente põe desgraçado, então, mesma coisa. Eu ainda vou dizer, não faça. Não faça. Por que eu acho que não deve fazer? Porque é uma vida. Filho é um presente de Deus. Se Deus te contemplou com isso, não adianta. Eu vi um post no Facebook dizendo: quem é contra o aborto? 15 milhões de mãos levantadas. Quem quer adotar uma criança? Aí eles distorceram dizendo que não. Eu sou gay, sou casado, e se eu hoje entrar numa fila para adoção, eu vou ter que esperar muito tempo.
Então, ao invés de legalizar o aborto, eles deveriam dar uma olhada melhor nesses critérios para adoção, ver a fundamentação que tem essa família, se eles estão baseados em realmente criar e amar essa criança, dar um conforto para ela e liberar essas crianças, porque o que acontece? A maioria das vezes eles ficam barrando, privando as pessoas que querem dar amor, conforto, carinho, atenção, dar uma família, um lar para a criança, e faz o quê? Deixa eles jogados dentro de orfanatos, que como a Thalia mesmo, antes da gente começar a gravar, disse que não sabe, a gente não está lá dentro para saber se o orfanato é um órgão que é responsável, que é bom, ou se ele não é, a gente não tem condição de dizer, mas eu tenho condição de dizer que hoje o mundo LGBT tem sim condição de dar muita atenção, muito amor, carinho e conforto. Família. Eu, por exemplo, eu sou gay. Thalia é gay. Mas a gente tem mãe, a gente tem pai, a gente tem irmão, a gente tem primo, a gente tem uma família. Essa criança ela vai crescer com um vínculo familiar muito forte. Porque a gente planejou ter aquela criança. Quando se planeja ter, por exemplo, eu planejei adotar aquela criança. Eu sou gay. E aí o que eu faço? Eu planejo dar carinho e amor e atenção e todo um vínculo familiar para um hétero que fez o quê? Largou a criança lá. Eu não estou dizendo que você é errado ou deixou de ser, porque igual mesmo disse no texto, deixa o serviço de Deus para Deus. Mas eu sim, sou contra o aborto. Se você não quer a criança, procure alguém que queira, procure alguém que tenha disponibilidade de amar. Se você não quer dar o seu filho para um orfanato, procura, se informe quantas condições você pode fazer, por exemplo, de adotar essa criança, passando para um casal que você conhece, vendo o casal, não precisa ser um casal gay não, qualquer casal, você conhece o casal, você tem condição de viver ali, por exemplo, eu adoto um filho da Thalia, a Thalia me conhece, ela, por mais que ela não seja mais a mãe por guarda tutelar, vamos dizer assim, ela pode muito bem conviver, vir, conhecer, ver como a criança está vivendo. É muito mais digno de que você colocar uma criança no mundo só por colocar, jogando fora. Eu não acho certo isso, mas também não acho certo você tirar a vida de um inocente só porque você foi irresponsável. Cabe a gente pensar, porque existem sim muitas e muitas condições de você prevenir isso. Muitas. Mas você tem que pensar que existem como você também entender que para o anticoncepcional dar certo, leva um tempo. Trocou o anticoncepcional, tem que se prevenir. E não é só por criança, gente. Hoje em dia, HIV é uma situação que tem tomado conta, e não só do mundo LGBT. Em idosos, em jovens, na sociedade num todo. Então você não tem que se preocupar só com uma criança. Você tem que se preocupar com tudo. E se você desse valor na sua vida, primeira coisa, você já se prevenia. E aí, quando você não dá valor em você, como que você vai dar valor em outra vida? Se nem a sua vale nada. Antes de acabar o vídeo, eu só quero dar um recado. Que a mulher aborta. Mas o homem também aborta quando diz que vai abandonar a mulher e vai deixá-la sozinha cuidando da criança. A mulher aborta de uma forma. Mas quando você decide abandonar aquela criança e aquela mulher, você também está abortando. Então, assim, às vezes os homens estão atacando as mulheres. Mas e os homens que abandonam as mulheres? Eles não estão abortando? Eles não estão rejeitando? Forçando a situação. Gente, igual eu estava aqui, não é uma mera coincidência. O livro O Caçador de Pipas, quem não leu ainda, leia. É uma história muito bonita e fala um pouco sobre o que a gente está dizendo aqui agora. A Thalia disse que ela prefere que seja um aborto do que uma criança que sofre. Esse livro fala de uma criança que ela sofre tudo o que a gente sofreu e muito mais. Vocês procurem, leem mesmo ele, O Caçador de Pipas. E no fim da história, a criança está feliz. Por quê? Porque não é porque começou ruim que vai ter que ter um final ruim. Não é porque começou triste que vai terminar triste. Hoje em dia, os plenos século XXI, eu acredito que se eles mudassem a forma de olhar para toda a sociedade, a concepção que eles têm hoje, por exemplo, a Thalia, por ser lésbica, não sei se ela vai conseguir criar uma menina sem ter
uma segunda intenção ali. Isso é ridículo. Eu, por ser gay, vai querer abusar. Não, isso é ridículo. Não é porque a gente é gay, como a Joyce disse no outro vídeo nosso, que a gente perdeu o respeito. E a gente tem uma base familiar muito forte. Então, antes de você olhar condição sexual, olhe orientação familiar, todo vínculo, se a pessoa vai ter condição de criar e cuidar melhor do que está lá no orfanato. Esse foi o nosso vídeo de hoje. De volta, né, da Thalia, essa cachorra que ficou 40 e tantos dias longe. Agora minha avó tá bem, graças a Deus, e eu voltei. A avó tá legal, e a gente voltou. E deixem nos comentários, não nos atacando. Se você é contra ou se você é a favor. A sua opinião. Dê a sua opinião. Eu tenho a minha, o Cláudio tem a dele, você tem a sua. Não é porque a gente tem opiniões diferentes que a gente é pior ou melhor que alguém. Então, se vocês quiserem comentar, deixem a sua opinião aí, mas sem criticar ou então complementar algo mais. Isso, a gente sempre falta alguma Só coisa ou outra, complementa, né? ou faz alguma crítica construtiva, ou sei lá. Mas nada de ficar xingando e falando, você é a favor e blá 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 e é pra igreja. Não. Cada um tem a sua opinião e pronto, acabou. Pedreja. Desculpa, não aguentei. A pedreja mesmo. Isso, gente. O que a gente quer dizer é, independente de tudo, o que o canal de Frente com as Bi tá trazendo desde o primeiro vídeo independente das diferenças e das opiniões, a gente tem que dar as mãos e ser uma só voz. Porque a partir do momento que a gente conseguir ser notado e ser ouvido de uma forma que seja produtiva, todo mundo vai prestar mais atenção na gente e vai ver que a gente nós não somos só, ele quis, ele decidiu ser viadinho, ela quis, ela decidiu ser caminhoneira. Não, nós somos pessoas responsáveis e não é porque a gente tem que a gente é do mesmo grupo que a gente pensa igual. Eu tenho o meu pensamento, ele tem o dele. Sim. Pronto, acabou. E ainda assim nós continuamos irmãos. Porque a gente é família. Mas é isso que faz a sociedade ir pra frente. É entender o que o outro tá dizendo, respeitar a opinião. E respeitar a decisão do próximo. Com todos Porque com a sua opinião ou sem a sua opinião, a decisão cabe à pessoa. Você não vai poder apedrejar a pessoa. Então, fazer o quê? É a mesma coisa de dizer como gays, né? Lésbicas, a mesma coisa. Dizer, porque é gay porque escolheu. Não. Porque daqui a pouco vai ter um grupo que vai se chamar abortofóbico. Porque aí a Thalia tem a fobia de quem aborta. Não, aí a Thalia gente, tá lá. Menos guerra e mais amor. Se ela quer abortar, deixa abortar. Pronto, acabou. É a sua opinião e o que você vai fazer? Nada. Isso. E aí a gente faz o quê? Se a lei apoia, dá a opinião, a gente vê o que faz e no fim a gente tá aí. O importante é não querer marginalizar nada. Entenderam? Então fica nosso recado. Leia o livro. Beijo. Eu amo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.